Saúde os irmãos com a paz do Senhor, nessa manhã maravilhosa. O Senhor vem me dando direção pelas madrugadas para me fazer essa live, me direcionando ao que o Senhor tinha colocado o propósito no meu coração. E nesta manhã estou aqui agradecida ao nosso Deus por Ele ter sido tão maravilhoso para conosco. Eu agradeço já a atenção dos nossos irmãos, também a atenção dos nossos ouvintes e amigos que aqui se encontram nessa live. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor nos colocou no nosso coração Atos, livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 25. Atos, livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 25, nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os outros presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração nesta manhã, diretamente de madrugada, aonde clamava ao Senhor, pedindo direcionamento do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Estamos em dias, meus irmãos, dias que está bem restrito na fé, aonde a palavra do Senhor nos diz assim que o justo, ele viveria da fé, da sua própria fé, da sua fé. E nunca foi dias tão grandes, dias de marcar tanto esses dias, esse versículo. Pois o justo viveria da sua fé. Então estamos em dias aonde a palavra do Senhor diz que muitos teriam comichões nos ouvidos, comichões nos ouvidos, e rejeitariam a palavra verdadeira, seguiriam a doutrinas de demônios. E hoje nós vemos em nossos dias. A palavra do Senhor nos diz assim, que contando essa história maravilhosa, dizendo sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Após eles ir à oração, eles encontraram com uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação, a qual ela vinha atrás deles, clamando: esses homens que vos anunciam o evangelho, esses são filhos do Deus Altíssimo. De uma certa forma, ela estava falando a verdade. Mas Paulo e Silas detectaram um espírito de adivinhação atrás deles. Então, eles automaticamente, como é na vida do ser humano, do cristão, do fiel, aquele que tem chamado
na obra de Deus, ou aquele que está também em conexão com o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele discerniu o que estava acontecendo. Automaticamente. Então, automaticamente também, eles viraram para trás e repreenderam aquele espírito de adivinhação. E nós vemos que após isso, a multidão, ou pega e o açoitam e colocam na prisão. Vemos que mais adiante, como nós lemos no 25, diz que eles estavam presos em cadeias, aprisionados em prisões. E após eles estarem ali presos, açoitados, de repente todos machucados, eles começaram a louvar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que eles cantavam hinos ao Senhor, louvavam ao Senhor. E quando eles começaram a louvar ao Senhor, que é o que acontece, o louvor tem poder. O louvor tem poder. Sabemos que diante de lutas e provações, meus irmãos, o louvor é a melhor arma que temos contra o inimigo. Seja qual for o problema que estiver passando, seja qual for a dificuldade que tu estiveres passando nessa manhã, saibas que o louvor, seja qual for o problema, talvez te digas assim, mas como que eu vou louvar dessa forma? Paulo e Silas estavam presos em cadeias, presos em prisões. Estavam presos fisicamente ali, diante daquela situação, em cadeias físicas, mas seu espírito estava livre. Por isso eles louvavam. Começaram a exaltar o nome do Senhor. E ao começar a exaltar o nome do Senhor, a palavra do Senhor nos diz assim que sobreveio como de um terremoto sobre aquela prisão. Sobre como se fosse um grande terremoto que abalou os alicerces ali daquele cárcere. Saiba nessa manhã, meus irmãos, ou ouvintes, aquele que estiver ouvindo, saiba que qual seja o problema, qual seja a dificuldade, seja qual for as prisões que estiverem preso, seja qual for as cadeias que o ligam nesta manhã, saibas que o Senhor é contigo, louve, exalte o nome dele, saiba que ele é contigo nessa situação. Talvez estejas preso fisicamente a alguma situação, mas o Espírito está livre para adorar o nome do Senhor. O Espírito está livre. E ao adorar o nome do Senhor, cadeias, prisões são impactadas pelo poder do louvor a Deus. Paulo e Silas começaram a louvar. Não foram olhar para um para o outro murmurando. Não murmuraram contra o nosso Deus. Não disseram por que nós estamos aqui. Olha, pregamos o evangelho e não... Olha, o que aconteceu? Estamos presos. Mas não. Automaticamente eles começaram a adorar. Automaticamente começaram a louvar ao Senhor. Estavam em prisões. Estavam em cadeias. Estavam limitados fisicamente, mas o Espírito estava voando, o Espírito estava livre para adorar o nome do Senhor. Diante das dificuldades, o melhor louvor será diante das dificuldades. O melhor louvor será diante daquelas provas que muitas vezes parece que não vamos alcançar a vitória. É o melhor louvor. Seja preso por alguma situação, mas a alma seja livre para adorar o nome do Senhor. Paulo e Silas começaram a adorar. Começaram
começaram a louvar. E a palavra do Senhor diz que um grande terremoto aconteceu. Abalou os alicerces do cárcere. Ao abalar os alicerces do cárcere, a palavra do Senhor diz que foram abertas as portas que ali estavam fechadas. Portas se abrirão através do louvor. Louve o nome do Senhor. Não murmure. A murmuração é a pior coisa que temos em ferramentas para a nossa derrota. Não murmure. Louve o nome do Senhor. Louve o nome dele, porque ele estará com certeza alcançando a sua situação. Primeiramente, aliviando a alma. Muitas vezes a alma está aflita, angustiada, mas através do louvor, alicerces se abrirão. Cadeias soltarão nesta manhã. Cadeias soltarão. Abrirão portas. Porque não há porta que Deus não possa abrir. Não há lugar que Deus não possa chegar. Ah, meus irmãos, meus ouvintes. Saiba que o milagre Deus pode fazer em sua vida nesta manhã, seja qual for o problema, seja onde estiver. Talvez tu dizes assim: eu estou no lugar que não tem como eu sair. Mas saibas, através do seu louvor, cadeias se abrirão. Alicerces que muitas vezes estão ali duros, difíceis de transpor, barreiras difíceis de transpor, o Senhor irá transpor através do louvor. Louve ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor. Após eles louvar ao Senhor, um olhar para o outro machucado. Talvez estejas machucado diante da luta. Talvez a luta tenha sido ferrenha. Açoitaram, o perseguiram, afrontaram. Mas o Senhor te diz nessa manhã: louve ao meu nome. Busque ao meu nome nessa manhã, que cadeias se abrirão. Ah, meu servo, minha serva, não olhe para a dificuldade. Cadeias se abrirão. Eles confiaram. Eles começaram a louvar o nome do Senhor. Ali não tinha playback, ali não tinha som, ali não tinha internet, ali não tinha nada podia cooperar com eles para que eles viessem adorar ao Senhor. Mas eles soltaram a sua voz, mas eles louvaram o nome do Senhor com o coração agradecido. Talvez um olhando para o outro, dizendo: mas a circunstância não é boa. A situação não está boa para louvar. A situação não está boa. Ah, minha irmã, a situação não está boa para me louvar. Mas saiba, através do teu louvor, o Senhor irá alcançar aquele que tu não podes alcançar. O Senhor irá prover aquilo que tu não podes prover, aquilo que tu não podes chegar, aquilo que está fora do seu controle. Muitas vezes o Senhor tira do controle. Muitas vezes Ele tira do controle. Ele tira o nosso controle, aonde nós podemos chegar. Ele diz: não, aqui é somente eu que posso chegar, porque eu já dei um limite, simplesmente para que nós venhamos somente adorar o seu nome, somente o louvar ao seu nome. Milagres irão acontecer. Milagres irão acontecer. O Senhor promete que estaria conosco até o fim dos séculos. Ele está juntamente conosco nesta manhã, meus irmãos. Iremos louvar o seu nome, iremos adorar o seu nome, seja qual for a situação, seja qual for o problema, louve o nome dele. A palavra do Senhor nos diz assim, que os alicerces se abriram, as estruturas se moveram, as estruturas, as muralhas não puderam suportar, aquelas portas não puderam suportar o poder, o impacto da unção, do louvor daqueles servos fiéis. Diante da situação, louve ao Senhor, louve. É a melhor forma, é o melhor momento. É o melhor momento que nós
cidade. E após aquelas portas se abrirem, Paulo e Silas puderam contemplar o milagre. Presos saindo, sim. Mas todos estavam ali, porque quando está no controle do Senhor, o Senhor já tem seus planos traçados para os seus filhos, já tem seus planos traçados. A palavra do Senhor nos diz assim que o carcereiro saiu apavorado. E com a sua lança, a sua espada, o quis matar, desesperado, porque naquela época, meus irmãos, prisões romanas, se alguém dali tivesse fugido, o carcereiro, com a sua família, seria decapitado, seria morto. Então o carcereiro já saindo dali e vendo que os presos já tinham saído, ele se apavorou e pensou, mas e agora? Eu vou morrer de toda forma, eu e minha família. E foi o que eles chegaram em Paulo e Silas já para se matar. Mas Paulo e Silas tinham a solução para aquele carcereiro. Paulo e Silas já sabiam, o Senhor já tinha traçado um plano para os seus filhos. Mesmo em prisões, nada pode deter a vida dos seus filhos. Mesmo em prisões, tu pode pregar. Mesmo em prisões, tu podes fazer a obra do Senhor. Mesmo em prisões, mas eu estou presa. Estás presa talvez em uma dificuldade, mas estás livre no Espírito. Somos livres para adorar o nome do Senhor. Somos livres para exaltar o seu nome. Somos livres para engrandecer o seu nome. E mesmo em prisões, seja em exílios, como foi João, ali escreveu o livro de Apocalipse, teve revelações ali na ilha de Pátimo, seja em problemas de montanhas, seja em problema de deserto são preparações para os filhos de Deus, e ali podemos adorar o nome do Senhor, em deserto, em dificuldade, em situações talvez intermináveis, em enfermidade, louve o nome do Senhor. Ele tem um plano, nada pode deter a obra que ele tem a fazer na vida dos seus filhos. E vemos que Paulo chegou até o carcereiro. Após Paulo chegar até o carcereiro, nos diz aqui, no versículo 29, diz assim: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. E diz aqui também o 30, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui, meus irmãos, ele estava falando de uma salvação. O que é necessário para ele se salvar? Aqui ele queria se salvar da situação romana. Aqui ele sabia que se aqueles presos tivessem fugido, o restava a morte a ele e sua família. Mas Paulo e Silas tinham salvação física e tinha salvação da alma. Paulo e Silas ali apresentou dois tipos de salvação. Quando ele falou em salvação ao carcereiro, ele estava falando da salvação muito além, salvação da alma. O Senhor, ele oferece a nós muito além do que nós pedimos ou pensamos ou precisamos. Ele não queria somente salvar o carcereiro daquele problema que ele estava, mas ele queria também salvar a alma do carcereiro e toda a sua família. Como é maravilhoso, meus irmãos, louvar o Senhor. Como é maravilhoso servi-lo de coração. Diante das provas, diante da dificuldade, Ele nos faz voar. E nessa manhã maravilhosa, o Senhor quer fazer almas voar. Voar como pássaro. Diante, muitas vezes, do laço do passarinho, ele está preso. Mas recebe nessa manhã a unção. Recebe nessa manhã a unção e saiba que o Senhor tira, o Senhor impacta os alicerces. Aquele que está preso diante de uma situação, sabe que o Senhor tem a solução e Ele
abre prisões, Ele abre prisões para que os seus filhos possam passar. Ali o carcereiro, trêmulo, se prostrou aos pés, se jogou aos pés de Paulo e Silas, dizendo: mas o que eu posso fazer para me salvar? Tu tens a solução diante desse problema todo? O que me resta somente é me matar, porque não tem solução. Mas Paulo e Silas, apresentando a solução, diz assim: eles pregaram a palavra. E a todos os que estavam em sua casa, mas primeiramente aqui no 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Porque ele não vai somente salvar a ti. Ele não tem simplesmente, meus irmãos, interesse de tirar da prova o crente, não. Ele não tem simplesmente o interesse de tirar da prisão, não. Porque muitas vezes está preso físico e está preso espiritual. Mas ele tem um interesse, o principal interesse do Senhor é deixar livre a alma. É deixar livre a alma. Porque aqui, meus irmãos, ele apresentou uma liberdade da alma e do corpo. Ele precisava também do corpo, mas ele precisava na alma. E além disso, o Senhor fez muito mais, alcançando a sua família. Nesta manhã o Senhor te diz: não alcanço somente a ti, mas alcanço os seus. Alcanço a sua família, não alcanço somente a ti. Esse é o intuito que o Senhor, Ele quer de nós, que nós venhamos adorar o seu nome, que venhamos dar frutos, porque através do louvor podemos dar frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos para o seu reino. Ali Paulo, através do seu louvor, naquela prisão, tiveram ter frutos. Ganharam não somente o carcereiro, a sua família, tiveram o privilégio de pregar a sua família. E também aqueles que estavam ali, ganharam para o Senhor Jesus. Saiba nesta manhã, meus irmãos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o Senhor manda adorar, manda louvar. É a ferramenta que temos. É a ferramenta que temos para adorar o nome do Senhor. É a ferramenta que temos. Mas eu não sei cantar. Eu não sei música. Não tenho noção. Mas adore o nome do Senhor com que o Senhor te deu. Adore ao Senhor. Engrandeça o seu nome. Diga glórias, louvores. Não murmure. Quando nós não murmuramos, nós adoramos ao Senhor. Como podemos adorar? Através da nossa vida, através do que somos. Se estamos diante da palavra do Senhor, vivendo uma vida contínua na palavra do Senhor, estamos adorando a Ele. Se estamos vivendo certo diante da presença do Senhor, estamos adorando a Ele também. Se fazemos a sua vontade, estamos adorando ao Senhor. O louvor aqui, meus irmãos, não simboliza somente um hino. O louvor aqui, meus irmãos, não simboliza somente abrimos um hinário, cantarmos com playback, louvarmos com um instrumento. Não, aqui o louvor também simboliza adoração. Tudo que fazemos, se fazemos alguma coisa, exaltamos a Ele ou a quem nós exaltamos? As nossas ações têm adorado o nome dEle. As nossas dificuldades têm adorado o nome dEle. Talvez tu tenhas sido trilhado como cana. Talvez tenha sido provado como cana. Talvez tu tenhas sido alinhado a caminhos que tu dissesse assim: não sabia que ia passar por isso, nunca pensei de passar por isso. Mas saiba que o Senhor é contigo nesta manhã. O Senhor é contigo nessa manhã. O Senhor é contigo nessa manhã. Saiba que o Senhor pode dar vitória. O Senhor pode estender as suas tendas.
estender as suas tendas diante de ti, e saibas que Ele tem um caminho certo. Ele tem um caminho a todos nós. Ele tem um propósito. Ele tem um chamado. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Talvez diante das dificuldades dissesse assim: não vou fazer mais. Estou preso. E dá uma desculpa. E dá outra desculpa. Mas o Senhor te diz nesta manhã: adore o nome dEle. Exalte o nome dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é maravilhoso e Ele pode fazer grandes milagres em sua vida. Eu vou orar juntamente com nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Eu agradeço aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, a nossa irmã Roseli, o meu tio também, o tio Osnir. Que Deus abençoe o ministério do tio, que Deus abençoe. O irmão Daniel também, que está nos ouvindo. Eu agradeço a vida dos nossos irmãos, a Salete, a prima também. Que Deus venha abençoar a vida da Salete. Que Deus venha dar vitória, seja qual for o problema nesta manhã. Saiba que o Senhor é contigo. Eu agradeço a vida dos nossos irmãos, eu agradeço, porque eu sei, meus irmãos, sei que estamos aqui não porque somos melhores do que ninguém, nada somos. Aliás, se fosse pela circunstância, não estaria nem aqui. Se fosse pela dificuldade, talvez eu não estaria aqui, mas pelo chamado, pela direção, muitas vezes pisando em espinhos, pisando em prisões, mas o Senhor nos diz: louve, adore o meu nome, louve o meu nome. E aqui estamos pela sua grandeza, pela dependência do seu Santo Espírito. O Senhor diz nessa manhã: não deixe de adorar, porque eu alcançarei a sua família, alcançarei os seus, alcançarei aqueles que tu dizes assim: esse não tem jeito, eu alcançarei. Através do teu louvor, muralhas vão cair. Através do teu louvor, muralhas, situações terão que cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, esta manhã. Vamos orar. Oramos então por todos os irmãos que estão aqui, cada um com as suas necessidades. Talvez as dificuldades sejam tantas, todos nós temos, diárias. Mas saibas, essa manhã a palavra do Senhor nos diz: louve. O louvor é a arma do cristão. Tem até um hino aí que diz: louve. Simplesmente louve. Tá chorando? Louve. E nós devemos louvar ao Senhor, porque através do louvor, cadeias vão se abrindo. A nossa irmã Sônia, Deus abençoe a irmã Sônia, que Deus venha abençoar a vida da irmã também, o ministério, usando mais e mais como tem usado. Deus é maravilhoso, minhas irmãs, meus irmãos, Deus é maravilhoso. A única coisa que nós podemos fazer é adorar o seu nome, é louvar o seu nome, porque Ele é fiel. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso, Senhor, nesta manhã maravilhosa, Senhor, que Ele alcança, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, Senhor, aqueles, Pai querido, que neste momento talvez, Senhor, estejam em prisões, em dificuldades, Senhor, diante das dificuldades, Senhor, talvez fiques assim: eu não tenho motivo de louvar, mas sabemos, Pai, diante da sua palavra, através, ó Pai, dessa história maravilhosa de Paulo e Silas, esses homens que anunciavam o evangelho, Senhor, por causa do seu nome foram lançados até a prisão. A sua palavra nos diz, Senhor querido, que estavam em cadeias, em prisões, mas a palavra do Senhor também nos diz que através de uma decisão desses dois homens, Senhor, de adorar o seu nome, independente
frente da situação, eles puderam movimentar, eles puderam mudar a história deles na prisão e a história de quem estava perto, Senhor. Muitas vezes, Senhor querido, tu quer usar os seus filhos, Senhor, não somente, Senhor querido, para eles, mas também aqueles que estão em redor, Senhor. Alcança a vida dos seus filhos, Senhor querido, seja prisões físicas, seja, Senhor, prisões da alma, seja a enfermidade da alma, Senhor querido, a dor da alma, aquilo que talvez alguém olhe e diga assim, não tem jeito para mim, mas diante do seu nome, Senhor, eu vou repreendendo toda a prisão, Senhor querido, todas as cadeias, Senhor, todas as correntes caiam por terra em nome de Jesus Cristo e que eles possam ser livres, Senhor. Alcança a família, alcança as famílias, os filhos, Senhor querido, os casamentos, Pai amado, alcança, Senhor, nesta manhã, alcança os teus filhos, Senhor, que talvez precisavam de uma palavra, alcança, meu Pai querido, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor querido, diante do milagre, Senhor, que somente tu podes fazer, alcança, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vou repreendendo toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, seja física ou seja da alma, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade caia por terra, não resista. Toda, Pai amado, problema espiritual, Senhor, toda depressão, meu Pai, que tem alcançado, hoje é o problema do século, Senhor, alcança, meu Deus querido, toda depressão, Pai amado, aquele que está oprimido, preso em prisões de depressão, talvez preso num quarto, Senhor, talvez preso em situações, Senhor querido, que ao homem é impossível, mas tu podes alcançar movimentos alicerces, Senhor, impacta, Senhor, os alicerces, Senhor, abre as portas dessas prisões, em nome de Jesus Cristo, vou repreendendo toda ação maligna, toda ação do mal, em nome de Jesus Cristo, que sejam libertos, que sejam livres, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo mal, toda enfermidade, toda hoste maligna, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu agradeço a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, tios, tio Ismael, tio Levi, que também está juntamente conosco aqui. Deus abençoe a vida dos nossos tios, Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, a cada um. Estamos aqui simplesmente, meus irmãos, com o nosso propósito. Primeiramente, fazer a vontade do Senhor. Segundo, louvar o seu nome. Somos como cana trilhada. Somos como cana espedaçada. Mas o Senhor não nos deixa parar. Tem nos sustentado em suas mãos. E aqui estamos simplesmente para dizer: prossiga. Louve, que o nosso alvo não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui de se deter, de parar, de deixar a cruz. Levemos a nossa cruz. A palavra do Senhor diz assim, que é para nós levarmos a cruz, renunciarmos a nós mesmos. E o levar a cruz aqui não é simplesmente sofrer somente. Mas eu estou sofrendo, estou levando a cruz. O levar a cruz é prosseguir até o fim. O levar a cruz é começar e chegar até o fim. Não é parar no meio do caminho. Não é deixar. A palavra do Senhor ali nos diz sobre aquela torre. Sobre aquele homem que se assentou para calcular os valores, para fazer aquela torre. E nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que ele sentou para calcular os gastos. Jesus contando aquela parábola, para calcular os gastos, para fazer aquela torre.
simplesmente para não começar a fazer a torre e não terminar por não ter condições. Assim é a nossa vida espiritual. Sabemos que quando nós começamos na presença do Senhor, devemos continuar até o fim. A palavra do Senhor não nos diz que quem vencer até 40 anos. Não nos diz quem vencer até 30 anos terá salvação. Não nos diz assim. Diz assim, quem for até o fim será salvo. Não adianta nós vencermos 50 anos e pararmos por não termos condições de terminar a nossa torre. Termine a sua torre. O que tu começou na presença do Senhor? O que tu começou na oração? Qual foi o propósito da oração? Qual foi o propósito? Qual foi o primeiro amor lá atrás? O que tu fazias? Deixou de fazer? Continue fazendo. Continue fazendo, porque o Senhor não dá condições de fazer para que o seu nome seja exaltado. Eu agradeço por essa oportunidade, essa humilde oportunidade, meus irmãos. É humilde oportunidade, digo assim, porque estamos na dependência do nosso Deus. Simplesmente a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Aqui estamos não por méritos, mas estamos para adorar e exaltar o nosso Deus e para que o seu nome seja engrandecido, seja louvado, o seu nome seja exaltado nessa terra. Assim que o Senhor possa levantar muito mais pessoas para adorar, para levar a sua palavra nesses dias, principalmente em dias que estamos hoje. Dias difíceis, dias onde a dificuldade tem se afunilado, aonde a fé, os princípios têm sido muitas vezes tentado ser impactado por situações, aonde a palavra do Senhor muitas vezes tem sido confrontada, mas que nós venhamos continuar na sua presença, fazer a sua vontade, louvar o seu nome, conservar os primeiros princípios que aprendemos na palavra do Senhor. Essa é a palavra em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço nesta manhã a vida dos nossos irmãos, já agradecendo a todos os irmãos da Fazenda Rio Grande, a todos os nossos irmãos, os tios, a cada um dos tios que estiveram aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, meus tios. Deus abençoe. Estou vendo aqui o tio Osni também. Que Deus venha abençoar a vida do tio. Que Deus venha conservar, dando saúde, graça, força. Isso mesmo, tio. Continue louvando, fazendo a obra. O tio Mael também. Que Deus abençoe. Que Deus conserve também. Tio Levi, a cada um dos nossos tios, que Deus abençoe. As nossas irmãs também que estiveram conosco, a irmã Sônia, a cada uma das nossas irmãs, a prima Salete também, que esteve aqui também, juntamente conosco. Deus abençoe, eu agradeço a nossa irmã Roseli. Saiba, nossa irmã Roseli, que Deus é contigo. Deus é contigo, Deus sabe o que precisas. E o Senhor pode abrir cadeias e prisões. O Senhor pode entrar com providências nesta manhã e dar a vitória à sua filha. Deus abençoe. Eu louvo o nome do Senhor nesta manhã. Eu estou muito feliz, muito alegre por falar um pouquinho da porção do nosso Deus. Eu agradeço a cada um dos nossos irmãos, nossos ouvintes nesta manhã. Que Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe.